Fala pessoal, meu nome é Yasmin e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre o cálculo da moda e da mediana em tabelas de frequência. Bom, a moda, como eu já falei no vídeo anterior, vou deixar aqui o link, tá, do vídeo que eu explico mais profundamente sobre o conceito da moda. Ela é o valor que possui a maior repetição, certo? É o valor que mais aparece nos meus dados, nas minhas observações. Para calcular a moda em dados agrupados sem intervalo, ou seja, as tabelas de frequência que tem essa cara aqui, onde a gente tem todas as nossas observações listadas em ordem crescente e quantas vezes elas aparecem no meu intervalo. Então, acaba sendo mais fácil do que com os dados, todos os nossos dados escritos, né? Aparecendo aqui, como eles já estão agrupados, basta a gente identificar qual é a nossa maior frequência, que aqui no caso é o 10. Então, a gente já tem que o maior valor, o valor que mais aparece, ele aparece 10 vezes, é o 17. Então, aqui a gente sabe que a nossa moda é o 17, é o nosso valor que mais aparece entre os dados. Para calcular agora a moda em dados agrupados com intervalo, são aquelas tabelas de frequência que tem um intervalo de 6 a 9, certo? Aí tem aqui que apareceu 10 vezes números entre 6 e 9, certo? No exemplo, vou explicar mais certinho. Bom, a gente tem que identificar primeiro a nossa classe modal, que é a que possui maior frequência. Depois, a gente vai aplicar essa formulinha para a gente encontrar um número específico de moda. Porque quando a gente identifica a classe modal, a gente vai ter um intervalo nessa classe. Não vai ser só um número para a gente falar que a moda foi 17, igual no exemplo anterior, certo? Então, a gente vai aplicar essa fórmula, onde a gente tem que o LIMO, ele é o limite inferior da nossa classe modal, o D1, ele é a diferença entre a classe modal, a frequência da classe modal e a imediatamente anterior, e o D2, ele é a diferença entre a frequência da classe modal e a imediatamente posterior. E o H, ele é a nossa amplitude de classe, certo? Vamos fazer então um exemplo. Aqui a gente tem uma tabela de frequência organizada em classes, em intervalos. A gente, então, não tem um valor específico, certo? A gente tem de 3 a 6, tivemos 2 observações. De 6 a 9, 5 observações. Então, não basta a gente identificar qual que é a maior frequência. Esse é um dos passos. Só que a gente precisa encontrar um valor. Aqui, se a gente for identificar primeiro a nossa classe modal, que vai ser a classe que tem maior frequência, a gente vê que é a classe que tem frequência 8, é a nossa terceira classe. Então, essa é a nossa classe modal. A gente pode afirmar que a nossa moda ela está entre 9 e 12. Mas a gente vai encontrar agora um valor para falar que é a moda. Então, para isso, a gente vai aplicar a fórmula. Bom, então a nossa moda ela vai ser igual ao limite inferior da nossa classe, que é 9, aqui, ó, mais a diferença entre a frequência da minha classe modal e a anterior, que vai dar 3, dividido por 3, que é o meu mesmo D1, mais a diferença da minha classe modal e a posterior, que vai dar 5. Tudo isso vezes a minha amplitude, que é 12 menos 9, dando então 3. Lembrando que aqui a gente realiza primeiro essa operação e depois soma com 9. O nosso resultado ele vai dar então 10,125. Esse, então, é o valor da nossa moda, especificamente. Ele está na nossa terceira classe, certo? Mas a gente fala, então, que o valor que mais apareceu, a nossa moda, é 10,125, certo? Bom, vamos passar, então, para a mediana em tabela de frequência. Lembrando, a mediana é o elemento em que 50% dos dados estão acima dele e 50% abaixo dele. Ele divide os nossos dados na metade, certo? Eu também vou deixar o vídeo falando mais sobre mediana aqui no cantinho. Para a gente calcular a mediana em tabelas de frequências com dados agrupados sem intervalo, a gente primeiro vai identificar, a gente tem que calcular a nossa frequência acumulada. Depois, a gente vai identificar qual frequência acumulada é imediatamente superior a n sobre 2, que é a nossa metade dos dados. Depois que a gente identificar essa frequência acumulada imediatamente superior, a gente pode afirmar que a mediana é aquele valor de variável
que tem a frequência acumulada que a gente identificou. Vamos mostrar aqui no exemplo, que vai ficar bem claro. Aqui a gente tem dados agrupados sem intervalo. Aqui a gente tem todos os nossos dados com a sua respectiva frequência. Primeira coisa que a gente faz é calcular a nossa frequência acumulada, que é 6 aqui. Aí a gente pega 6 e soma 7, dando então 13. Depois a gente vai ter 13 mais 10, 23. E 23 mais 5, 28, certo? Aqui não tem. Bom, lembrando, né, nossa frequência acumulada da última observação aqui, ela tem que dar igual ao total, certo? Então, beleza, vamos lá. Aí, depois que a gente calculou a nossa frequência acumulada, a gente vai calcular a soma das frequências, que é igual a n, né? A gente vai calcular n sobre 2. Isso aqui vai ser igual, então, a 28 sobre 2, dando, então, 14. Quando a gente calcula esse n sobre 2, a gente vai agora procurar a frequência acumulada imediatamente superior a 14. Quando a gente olha aqui, a frequência imediatamente superior a 14 é o 23, certo? Então, aqui a gente achou a nossa frequência acumulada imediatamente superior a n sobre 2. Com esse 23, a gente sabe agora que a nossa mediana, ela vai ser o xi correspondente dessa frequência acumulada, que vai ser 17, certo? Então, a nossa mediana, é 17. O que isso significa? Que a gente tem aqui o 17, 50% dos meus valores, eles estão antes do 17 e 50% dos valores estão após o 17, certo? Bom, vamos passar agora para dados agrupados com intervalo. Como que a gente faz o cálculo, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar as frequências acumuladas. Mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Depois a gente vai calcular o somatório de FI dividido por 2, lembrando que isso aqui é igual a n sobre 2. Depois a gente vai marcar a nossa classe mediana, que vai ser aquela que corresponde à frequência acumulada imediatamente superior ao somatório de FI sobre 2. Foi o que a gente fez ali em cima também, só que agora a gente vai marcar uma classe, porque os nossos dados eles vão estar organizados em classes. Depois disso, a gente vai aplicar a nossa fórmula. Ela lembra, né, a da moda, mas o que ela nos diz? O LIMD é o limite inferior da classe mediana. N sobre 2 seria o número de observações sobre 2. F ante, né, ele vai ser a nossa frequência acumulada da classe anterior à nossa classe mediana. FIMD é a frequência observada da minha classe mediana. E H vai ser a minha amplitude de classe. No exemplo fica bem mais claro. Vamos lá, então. O nosso exemplo aqui, a gente tem classes, certo? 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15. E aqui a gente tem as frequências observadas de cada classe. A gente teve 2 dados observados de 3 a 6, 5 de 6 a 9 e assim por diante. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a nossa frequência acumulada. Aqui vai ser 2, 2 mais 5, 7, 7 mais 8, 15, 15 mais 3, 18, certo? Então, a gente vai agora calcular o nosso n sobre 2, o nosso somatório de FI sobre 2, que vai ser igual a 18 sobre 2, dando então 9. Depois disso, a gente identifica qual que é a nossa classe mediana, que vai ser a que tiver a frequência acumulada imediatamente superior a 9. Então, a gente vai ter que a nossa classe mediana é a terceira classe aqui, que ela tem a frequência de 15, que é a que é imediatamente superior a 9, certo? Então, a gente tem que a nossa classe mediana é de 9 a 12, com frequência observada 8 e frequência acumulada 15, certo? Bom, depois disso, a gente vai aplicar a nossa fórmula. Então, a gente vai ter que a nossa mediana ela vai ser igual a o limite inferior da minha classe, que é 9, mais n sobre 2, que já foi feito o cálculo aqui, que dá 9 também,
menos a frequência acumulada anterior, então vai ser 7, dividido pela frequência observada da classe mediana, que é 8, vezes a nossa amplitude, 12 menos 9, da amplitude de 3. Então, a gente vai ter aqui que a nossa mediana ela é 9,75. Então, os nossos valores eles estão divididos na metade por 9,75. A gente tem 50% dos nossos valores menores que 9,75 e 50% dos meus valores maiores que 9,75, beleza? Bom, por essa aula é só. Se o vídeo foi útil, curte, compartilha com os colegas. Se teve alguma dúvida, comenta aqui embaixo e até a próxima aula.